Ao contrário das nossas portas e ruas, que estão sempre nos mesmos lugares, as portas do templo se movem diante de nós. Pequenas portas se abrem diariamente, de acordo com a posição do Sol. Acontecem portas maiores com a mudança das fases da Lua. Outras bem maiores entre as estações do ano. E ainda, portas gigantescas se abrem na viração dos milênios, como esta que vai se abrir agora. O arcanjo Gabriel revelou este esquema matemático da abertura das portas ao profeta Daniel, mas disse que ele selasse o livro, que deixasse tudo escondido até o tempo do fim. Quando o profeta Elias foi arrebatado, os filhos dos profetas disseram para Eliseu: "O Senhor vai levar Elias hoje." E Eliseu dizia: "Eu também sei disso." Por que eles sabiam? Moisés deixou o grande relógio do tempo impresso nas tribos ao redor do tabernáculo e na lei. Mas se Moisés foi educado na ciência egípcia, então os egípcios também sabiam dessas portas mutantes. E conforme fora previsto no Apocalipse 5, os selos foram abertos pelo Cordeiro e o segredo foi entregue à humanidade no ano 2007. E aqui está o esquema das passagens entre as dimensões, o qual chamamos de mutar. Para compreendermos as portas ou as fendas que se abrem no tempo, é preciso entender o tempo dentro da lógica dos egípcios e de Moisés, que é a mesma revelada por ele na Bíblia. Nesta lógica, começamos a contar o tempo do homem na face da terra desde o dia em que Adão saiu do paraíso. Quando ele saiu da eternidade e entrou no tempo, aí começa a nossa contagem. Não levamos em conta o tempo que passou antes disso, com a criação do mundo, e nem com a pré-história. Sendo assim, o tempo do homem na terra divide-se em 4 eras. A Era da Água começa com a saída de Adão do paraíso. É a Era da Inocência, porque ela aconteceu antes da lei de Moisés, e na inocência não havia culpa. Foi o alvorecer do tempo da humanidade, fase do sentimento, da água e do dilúvio. Esta era durou aproximadamente 2000 anos. Com a chegada da lei no Monte Sinai, nasceu a nação de Israel e se acabou a fase da inocência. Começa o tempo em que as pessoas foram julgadas racionalmente na balança da razão. Esta era terra também durou cerca de 2000 anos. No olho por olho da lei, animais eram sacrificados pagando pelos pecados das pessoas. Persegui a serpente e a destruir. Assistimos ao ocaso da Era da Lei, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu em lugar dos homens. E com seu sangue resgatou a nossa dívida. E assim as pessoas passaram a entrar no céu sem pagar por seus pecados. Por isso ela se chama graça, onde ninguém será justificado pela lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Com a descida do Espírito Santo, começou a Era do Fogo, o tempo das estrelas brilharem na noite que representou o cristianismo. De Jesus Cristo até hoje já se passaram 2000 anos. E da saída de Adão do paraíso até agora se passaram 6000 anos. E as suas asas sobre mim, com suas mãos ele me segurou. Quanto mais alto ele... Acabando o tempo da graça, chegamos à Era do Fim, que também deve durar aproximadamente 2000 anos. Esta é a Era do Ar. Na entrada dos ares acontece o arrebatamento, quando iremos encontrar com Jesus nos ares, como disse Paulo. Abrem-se fendas no céu do leste, através das quais olhar-se-ão homens e anjos, disse Tomé entre os livros apócrifos.